Ajustem suas certezas. Está no ar a Rádio Macumba. Fala galera, começando mais uma Rádio Macumba, tudo bem com vocês? Hoje em casa, não no trânsito, não xingando as pessoas. Mas vamos falar sobre um tema bem legal, que é mediunidade, tipos de mediunidade. Hoje a gente vai falar sobre um tipo de mediunidade. Se vocês tiverem mais interesse, a gente vai estendendo mais sobre outros temas desse mesmo assunto em outros vídeos. Mediunidade transporte. Já ouviu falar? O médium transporte é aquele que consegue sentir a energia do local, da pessoa, e atribui isso para ele mesmo. Você já teve aquela sensação de conversar com alguém e se sair cansado, exausto, como se tivesse corrido uma maratona? Angustiada, como se tivesse um peso no peito. Isso é o médio transporte. É aquele que acaba recebendo a energia daquela pessoa. E aí aquela pessoa ainda fala pra você assim, pô, me senti mó bem conversando com você, fiquei mó leve. Esse é o médium transporte. Infelizmente não tem como controlar isso. A pessoa simplesmente vive. A questão é, a gente precisa se proteger para que isso não atrapalhe o dia a dia, né? Porque você recebe uma carga, você recebe uma fraqueza espiritual, você recebe um carrego espiritual, digamos assim, mesmo que inconsciente, claro. E isso acaba afetando o seu dia a dia, a sua prosperidade, os seus caminhos, as suas decisões e etc. O ideal é que esse tipo de transporte, esse tipo de médium, ele precisa sim, né, cultuar a espiritualidade. Esse médium, ele precisa sim fazer limpeza constante, proteção constante, porque não tem como controlar, não tem como dizer, hoje eu não vou ser um médium de transporte. E geralmente esse médium de transporte ele é acompanhado de um médium de cura. Por que um médium de cura? É aquela pessoa que as outras pessoas querem conversar com aquela pessoa. Sabe? Como se fosse uma sessão de psicólogo. Então, geralmente é acompanhado disso. O médium de transporte ele traz o problema para si. E claro, assim, não tem como evitar. Não vou falar para você, olha, não fale com ninguém, não ouça ninguém, expulse todo mundo da sua vida. Não tem como. As pessoas vão te procurar de uma forma ou de outra. A questão é o que você vai fazer com isso. Como você vai lidar com essa situação? Como que você vai lidar com esse problema? Né? Problema não, com esse tipo de mediunidade. E essa mediunidade não está ligada à incorporação, à religião ou coisas do tipo. Está ligada a você mesmo. E aí é onde você precisa procurar a espiritualidade. Porque às vezes a gente precisa entender que muitas travas da nossa vida não vêm por culpa nossa, não vêm por escolhas nossas, não vêm por isso, não vêm por maldições, mas vêm por simplesmente a nossa espiritualidade, a nossa mediunidade abraçar o outro e fazer com que isso atrapalhe a nossa vida. Ah, mas não é justo, eu não escolhi ser assim, mimimi, mimimi, mimimi. Pô, não é justo mesmo, mas você vai fazer o quê? Vai chorar? Você precisa lidar com os problemas e lidar com sua espiritualidade de uma forma ou de outra. Seja em qualquer canto. Você precisa colocar essa energia para fora. E o médium de cura, né, que está ligado a esse médium de transporte, ele precisa realmente entender quem são as pessoas com que ele vai, sabe, abraçar, com que ele vai consolar, com quem ele vai acolher. Porque não dá para sair acolhendo todo mundo, não dá para você sair abraçando todo mundo, não dá para você fazendo tudo para todos. Senão você se sobrecarrega espiritualmente. E quando sobrecarrega espiritualmente, as coisas começam a travar. E às vezes a gente se pergunta, onde é que eu estou errando, sendo que eu ajudo todo mundo? A questão não é essa, a questão é, você está errando porque você está ajudando todo mundo. Ah, mas é um dom que eu recebi, blá blá blá, blá blá blá. Cara, a questão não é dom. A questão é que vivemos em uma selva.
Ou você se cuida e cuida da sua espiritualidade como deve ser, ou você realmente vai ficar colhendo isso e vai ficar se frustrando a todo momento. Porque você já teve aquela sensação de estar dando tudo certo. Fui lá, desabafei, o amiguinho desabafou comigo, e aí de repente as coisas começaram a dar errado. Até para você ir na padaria. Entende? Então a questão não é sobre você dispensar as pessoas, mas você se cuidar espiritualmente. O médio de transporte existe. E geralmente essas pessoas, elas precisam estar sempre ligadas à espiritualidade. Espiritualidade. Não estou falando de uma religião específica. Se você quer saber mais sobre médio de transporte ou outros tipos de médiums, comenta aí. Beleza? Até mais.